No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma breve reflexão nesse dia em que solenemente a Igreja do mundo inteiro celebra a ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. Na verdade, a palavra talvez melhor dentre todas para falar sobre Páscoa é aquela que para nós vem na condição de passagem. Páscoa é passagem, é mudança, é transformação, é uma nova vida, não uma mudança externa, visível de imediato aos nossos olhos. E nós sabemos muito bem que não é assim. O mundo, de Páscoa em Páscoa, continua da mesma forma que sempre foi, com as suas leis inexoráveis, quase que imutáveis. O que é, apesar da Páscoa ser, apesar da Páscoa vir, apesar de mais uma Páscoa acontecer. O que a Páscoa provoca, na verdade, é uma mudança dentro de nós. Pelo menos deveria provocar. É uma mudança interior, é um modo distinto, diferente da gente olhar para tudo, inclusive olhar para os nossos sofrimentos, para as nossas dificuldades, para os nossos grandes problemas, olhar para a nossa própria morte. A Páscoa de Jesus ajuda-nos nesse sentido. Ele próprio dizia: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas velhas, com o olhar, com a presença, com o toque, com a influência positiva, grandiosa de Jesus Cristo, tornaram-se coisas novas. E é isso que a vida espera de nós, homens e mulheres de fé. A mesma fé que nós recebemos do Senhor lá atrás. O mesmo Espírito Santo que esteve guiando seus passos há 2000 anos, uma vez soprado sobre nós. É isso que a vida espera de nós. Que a nossa passagem por qualquer lugar, por qualquer situação, por qualquer pessoa, não seja uma passagem em vão. Deixe rastros positivos, possa deixar lá a sua marca benéfica, possa modificar de forma substancial e considerável as realidades pelas quais nós vamos passando. Quem vive assim, naturalmente entendeu na sua própria existência, no seu próprio corpo, na sua própria pele, o que é a Páscoa do Senhor. Então, Páscoa é passagem. Isso também lembra-nos esse caráter passageiro, transitório da nossa existência e da existência de todas as coisas, naturalmente. O sofrimento, eu tenho para mim, dentre outras coisas, acontece em nossa vida quando nós queremos fazer durar aquilo que não foi feito para durar. Repito, o sofrimento vem para nós quando nós não deixamos passar aquilo que foi feito essencialmente para passar.
tem uma dimensão, um caráter, uma natureza transitória nela própria, nele próprio, e a gente agarra, segura e quer fixar na vida da gente, para que não passe nunca. E a libertação, o que é? É deixar passar aquilo que foi feito para passar. Simples assim. Ou seja, estar aberto ao que passa, deixando passar, e continuar mais aberto ainda e atento ao que fica e que é essencial, e para o qual nós não podemos perder de forma alguma a nossa visão, o nosso centramento, a nossa atenção. Pouca coisa nesse mundo foi feita para não passar, mas é preciso a gente não se envolver tanto com a dimensão transitória de todas as outras coisas, a ponto de perder o bonde da história, a hora exata em que aquilo que não foi feito para passar esteja diante de nós, agarrando naturalmente a sua presença em nossas vidas. A ressurreição de Cristo, portanto, ajuda-nos a dar sentido a todas as coisas que nos acontecem. Coisas boas, coisas menos boas, coisas ruins e algumas delas terríveis. Perceber que todas elas têm o seu lugar ao sol dos nossos dias. Todas as coisas têm a sua razão de ser, têm um sentido, têm a sua lógica, têm o seu espaço garantido em nós e tem o seu propósito, naturalmente. Então a Páscoa ajuda-nos a perceber que nada na vida é desimportante, porque a gente constrói as coisas maiores quando faz as coisas menores, para o bem ou para o mal. A gente constrói o que vem depois, no futuro, próximo ou distante, quando vai fazendo as coisas do presente que vão chegando às nossas mãos e batendo a nossa porta para entrar e serem feitas por nós. Ninguém pense que, se não fizer as coisas bem feitas agora, porque elas são banais, são triviais, são coisas ocasionais, passageiras, provisórias, periféricas, acidentais, seja lá o que for, e vamos deixar para fazer bem feitas as coisas que realmente merecem serem bem feitas, nós não conseguiremos. Não houve um caminho aberto, não construímos uma inserção que nos possa levar ao fim que nós desejamos. A gente sempre vai fazer as coisas como sempre a gente fez as coisas. E é por isso que nada é desimportante, nada é inútil, nada é banal, nada é tão simples ou insignificante. Tudo tem um significado. Mesmo e talvez mais do que nunca as coisas que nós muitas vezes desprezamos. Porque essas são aquelas que a vida nos apresenta no seu expediente cotidiano mais rotineiro, para que nós treinemos as coisas maiores que mais tarde a vida nos vai colocar adiante. Se não formos fiéis, como dizia Jesus Cristo, no pequeno, não seremos fiéis no grande. Se não aprendermos a construir o pouco, não construiremos o muito. E precisamos nós todos do pouco e do muito e do pouco. Mas as coisas estão entrelaçadas, estão conectadas e dependentes umas das outras. Tudo está relacionado a tudo, não tem nada desconectado, não tem nada solto, nenhuma ponta solta, sem um quê, sem um propósito, sem uma utilidade, sem uma finalidade. Somente quando entramos nesse caminho é que nós perceberemos como a vida exatamente se encaixa o tempo inteiro. Então, qual é o nosso desafio maior? É compreender definitivamente que ressurreição não é uma coisa que nos vai acontecer num futuro distante, especialmente, como nós aprendemos, depois da nossa morte. Ressurreição definitivamente não é um projeto a longo prazo, não é, porque se a gente encara assim, a gente vai deixando as coisas. Eu estou longe de morrer, pensamos nós, ainda que de forma equivocada, porque morrer nós podemos morrer a qualquer momento. Todos nós somos terminais, não são só aquelas pessoas que a gente olha pela aparência e classifica que já estão próximas,
nós podemos ir antes e bem antes delas, ainda que as pessoas olhando para nós nos classifiquem como pessoas distantes da morte. Então é preciso que a gente não entenda a ressurreição como uma coisa lá para frente, mas perceba que a ressurreição ou acontece já aqui e agora, ou nada feito lá na frente. É uma realidade que nos é oferecida presentemente, para todos e para cada um de nós em particular. Aliás, aqui está a grande novidade que o Cristo ressuscitado nos apresentou. Qual foi? Viver cada instante das nossas vidas como pessoas já ressuscitadas, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma urgência de ficarmos esperando morrer para que necessariamente isso possa acontecer. Então, ressuscitar, na verdade, é despertarmos para a consciência de quem somos de verdade. É deixar o piloto automático, deixar a vida da inconsciência, a vida do esquecimento. Porque o grande problema que a gente tem é esse. A gente automatiza tudo e vai levando tudo sem pensar, sem refletir, sem perceber as implicações que o que a gente vai fazendo vai deixando, vai tendo na vida como um todo, nas vidas particulares e no mundo, no seu desenrolar natural. Quando a gente sai do piloto automático, sai do mundo do esquecimento e começa a ganhar consciência de tudo aquilo que a gente vai fazendo e das consequências boas ou nefastas dessa nossa ação, dessa nossa interferência, porque todo mundo interfere na vida o tempo inteiro, aí começa a Páscoa a acontecer para nós. É precisamente este o segredo de Jesus durante a sua existência aqui entre nós. Apesar de estar aqui no mundo, durante todo o tempo ele já se encontrava no reino dos céus. Jesus Cristo, apesar daqui estar totalmente presente, envolvido, encarnado, ele já estava com o Pai. E nós temos muitos momentos nos evangelhos que nos apontam para isso. Por exemplo, ele dizendo: eu e o Pai somos um. Ele sabia disso. Quem me vê, vê o Pai. Outra vez falava: eu faço as obras daquele que me enviou. E assim sucessivamente. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele estava ali, estava aqui conosco, envolvido em nossa vida como um todo, mas nunca perdeu a perspectiva da eternidade, a ligação dele umbilical com o Pai. E essa conexão é que lhe permitiu viver a ressurreição antes de morrer. Já dizia, aliás, nesse sentido, um grande teólogo: aqueles que pensam que Jesus Cristo morreu e depois ressuscitou estão redondamente enganados, porque ele primeiro ressuscitou, só depois foi que morreu. Mas é uma coisa maravilhosa. Ele já era ressuscitado nessa vida. A morte para ele foi um acontecimento. Humanamente ele teria que passar por isso, como nós humanamente teremos que passar por ela, mas somos chamados a viver como ressuscitados ainda em vida. Devemos, portanto, deixar que a Páscoa de Jesus possa hoje iluminar a nossa própria Páscoa, para que possamos viver a ressurreição bem antes da nossa morte. E isso faz toda a diferença. Ninguém, repito, deve esperar morrer para ressuscitar. Ao contrário, ressuscitemos antes para morrer. Assim como ninguém deve esperar morrer para salvar-se, devemos nos salvar antes, nos preparar com essa salvação para morrer. A salvação na eternidade não depende de nós, está totalmente nas mãos de Deus. Mas a construção de uma vida salva depende de cada um, enquanto nós a temos conosco por algum tempo, ainda que de forma débil, ainda que de forma limitada, parcial, mas nós temos o controle da nossa vida em grande parte em nossas mãos. Podemos decidir para onde colocar nossa cabeça e podemos decidir, por sua vez, para onde ir com os nossos pés.
Como dizia um grande sábio, só temos duas coisas nesse mundo que não dependem absolutamente de nós: é nascer, ninguém pediu para nascer, mas veio, e é morrer, ninguém quer morrer, mas vai. Agora o meio de campo todinho depende de nós. É claro, com todas as limitações próprias das circunstâncias humanas, desse barro frágil de que fomos feitos, os contingenciamentos todos que nos foram impostos naturalmente, mas sempre, grande parte da vida depende de nós. E é nesse espaço que a gente tem que construir a salvação da gente, é nesse espaço que a gente tem que construir a ressurreição da gente o tempo inteiro. Somente assim nunca morreremos, ainda que a morte um dia nos aconteça. Lembremos do que nos disse Jesus Cristo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou já possui a vida eterna. Ou seja, falava isso para nós: não mais será julgado ou condenado, porque já passou da morte para a vida. Então, enquanto vivos, antes de morrer, nós não podemos viver essa ressurreição que Jesus Cristo, antes da morte, viveu plenamente. Agora a pergunta é: e como é que nós poderemos ressuscitar já, aqui e agora? E tirar de uma vez por todas do horizonte da nossa mente, do nosso coração, essa ideia falaciosa e perigosa de que a ressurreição é uma coisa no futuro, para o além, depois da morte, quando já não poderemos fazer mais nada. Como é que poderemos ressuscitar aqui e agora? Naturalmente, para uma pergunta tão complexa como essa, não existe uma única resposta, e nós sabemos disso. As possibilidades são imensas, quase beiram as fronteiras do infinito. E é exatamente assim. Mas uma coisa parece ser indispensável e até muito lógica de se entender: se nós quisermos ressuscitar aqui e agora, precisamos obrigatoriamente estar 100% envolvidos e comprometidos com o aqui e agora, com o nosso presente. Isso se faz lógica. Isso significa, na prática, deixar de querer outras coisas, outras pessoas, outras realidades, outros lugares diferentes daqueles que nós temos aqui e agora. Porque quando nós nos transferimos e vivemos transferindo-nos a vida inteira para um outro lugar, para outra situação, para uma outra realidade, para um outro momento, nós sempre perdemos a vida. E quando chegamos na vida, já estamos olhando para frente, nunca estaremos nela totalmente. Isso significa, na prática, deixar de querer aquilo que a gente não tem e olhar de uma vez por todas para tudo aquilo que já chegou às nossas mãos. Até porque, se nós viermos a ter outras coisas diferentes daquelas que nós temos agora, nós, quando chegarmos lá, queremos ter mais outras lá na frente. Nunca chegaremos a lugar nenhum, porque o poço dos desejos é um poço sem fundo. O poço do desejo é um poço descosturado. E quanto mais a gente coloca a mão, mais a gente não alcança nada, porque está sempre querendo. Lembro-me de um filósofo que dizia que a única coisa que um ser humano tem de verdade, lamentavelmente, é o que ele deseja ter, e não tem ainda. E quando ele deseja ter uma coisa, ele inculca com aquilo, não sai mais daquilo. Ele dorme pensando, ele sonha pensando, acorda pensando e continua o dia inteiro pensando naquilo que ele quer ter, que ele deseja possuir. É a única coisa que o ser humano tem de verdade. Porque se ele consegue comprar aquele bem, ele só tem por mais um dia ou dois. Ele já está esquecendo, deixando de lado e está buscando outra coisa. E aí aquela outra coisa que ele busca começa a existir para ele. E vai ser a única coisa que ele vai ter. Infelizmente, essa é a nossa saga. E a gente vive assim. Seria cômico se não fosse trágico. Mas é muito trágico alguém viver assim. Então, se alguém, por exemplo, está sempre querendo, na verdade, como a gente se leva para onde a gente vai sempre levando o vazio da gente, aonde a gente chega.
Eu costumo dizer que se uma pessoa é infeliz num barraco de 30 metros quadrados, cheio de infiltrações, se de repente ele ganha um prêmio maior numa loteria qualquer e ele compra uma mansão de 3.000 metros quadrados, a única diferença é que agora ele vai ter mais espaço para expandir a sua maldita infelicidade. Se a gente não mudar dentro, nada acontece fora. Tudo é penumbra, tudo é imagem. Nada é real, de verdade. Portanto, o segredo dos ressuscitados é que sejamos capazes de fazer da melhor maneira possível as coisas que a vida puser em nossas mãos para serem feitas diariamente. Isso é viver como ressuscitados. Trata-se de procurar fazer o nosso melhor hoje, naturalmente com as condições e limitações que nós temos, e se amanhã a gente acordar com condições melhores e com menos limitações, naturalmente nós faremos melhor ainda. E todos os dias, com essa autopercepção, com essa autocompreensão, com essa consciência que a gente vai apurando diligentemente, atentamente, a gente vai ressuscitando conforme o dia nos pede ressurreição. Quando aprendemos a viver realmente com intensidade, com plenitude, fazendo bem a nossa tarefa cotidiana, vivendo bem com as pessoas, fraternalmente com todas elas, então não mais precisaremos procurar qualquer outra recompensa aqui ou mesmo na eternidade. E esse é um dado importante. Por quê? Porque a própria vida boa que nós levamos já é a nossa recompensa. E é assim que quando vier a recompensa posterior na eternidade, nos será dada pelas mãos do próprio Deus e somente por Ele, por ninguém mais, sem a nossa interferência. Aí nós vamos unir aquilo que é o sumo bem que Deus tem preparado para nós com o bem que nós conseguimos angariar através das nossas atitudes concretas aqui na terra. Será a união perfeita entre uma coisa e outra, o humano e o divino. É a parte de Deus que está sempre feita com a nossa parte, que Ele nos deu condições para fazer e efetivamente nós pegamos nela e fizemos. Será a ressurreição no sentido pleno e ulterior do termo. Trata-se de trazermos para o céu, para a terra, o divino, o humano, o eterno, o provisório. Ou seja, viver a ressurreição não apenas como um projeto ou uma coisa que vai acontecer num futuro distante, e sim como uma realidade viva, atuante, passível de acontecer já, aqui e agora, nas nossas vidas. Dizia um grande teólogo: quem não encontrar Deus nessa vida, tão pouco o encontrará na outra. Uma coisa muito forte, mas muito verdadeira. E atenção, isso não nega a existência da ressurreição. Isso nem de longe nega a existência de Deus na eternidade. Claro que não. Apenas nos diz que a vida que nós temos aqui agora é a nossa única chance de viver tudo isso, de construir, de fazer a experiência por nós próprios, porque depois da morte nós não poderemos fazer nada, só Deus é quem poderá. Afinal, a vida eterna, se de um lado é graça de Deus, dádiva de Deus, presente de Deus, por outro lado é construção humana. Deus faz a parte dele, mas quer que nós façamos a nossa. Aliás, nenhum milagre acontece fora dessa aliança que Deus estabeleceu desde sempre entre nós e Ele, entre Ele e nós. É tanto que Jesus Cristo, em muitas ocasiões, Ele não fazia milagre algum, porque as pessoas não tinham fé nenhuma, não tinham nenhuma abertura para a presença miraculosa dele, e Ele passava direto, lamentando ou não, passava direto. Outras vezes, nós vemos claramente nos evangelhos que diante de alguém que precisava, queria um milagre, e as pessoas traziam aquele ser humano e o colocavam diante de Jesus Cristo, eles sempre perguntavam: o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer de mim?
Ele queria primeiro a autorização daquela pessoa, a permissão daquela pessoa explicitamente dada, para que ele entrasse e fizesse a parte dele. Então a parte da gente, por mais que Deus seja infinitamente grande, não é dispensada nunca. Ou nós fazemos, ou Deus não faz a parte dele. Simplesmente porque Ele nos respeita. Ele respeita o livre-arbítrio com que Ele nos fez. Porque depois do dom da vida, o mais importante dos dons é a liberdade, é o livre-arbítrio. E Deus respeita-nos e as decisões que nós tomamos, sejam favoráveis a nós próprios, naturalmente a Ele, sejam desfavoráveis. É lamentável, mas esse respeito da parte de Deus nós temos garantido em nossa caminhada pela vida. Lembro-me que há muitas pessoas que vivem a sua vida embasadas nessa alegria e nesse otimismo e nessa satisfação de viver, fruto dessa consciência maior. Essas pessoas morrem vivendo e por isso já ressuscitaram. Agora, em contrapartida, nós encontramos muitas pessoas que vivem morrendo. Essa é a diferença entre morrer vivendo e viver morrendo, lamentando de tudo, chorando por tudo, choramingando por tudo, reclamando de tudo, não agradecendo absolutamente por nada. Então já está morrendo todo o tempo. Como dizia um grande pensador, Albert Schweitzer, a tragédia não é que uma pessoa morra, porque isso é natural a todos. A tragédia é aquilo que morre dentro de uma pessoa enquanto ela permanece viva. Isso é tragédia. Deixar morrer em nós coisas importantes enquanto nós estamos vivos ainda de pé. Aí nos tornamos, com o passar do tempo, defuntos ambulantes, perambulando para cima e para baixo, mas já morremos há muito tempo. E tem muita gente que morre com 40 anos de idade, vai se enterrar lá para os 80, mas já está morto há muito tempo. Não tem nada que nele permita a sua vida, a sua vivacidade. Nada que dele saia para nos dar qualquer motivação, alegria ou esperança. É um morto vivo. E acaba levando essa sua condição para todas as pessoas e realidades pelas quais ela passa. Lembro-me quando falava aqui dessa questão da gente estar muito atento às coisas da vida, não ficar muito preocupado com as coisas lá do alto ou da eternidade, é que me contam que um grande rei queria conversar com um sábio, um homem muito simples, mas reconhecidamente sábio, um grande mestre, que todos procuravam, a ele todos acorriam. E o rei, sabendo que ele estava ali próximo do palácio, naquelas paragens reais, ele foi humildemente até o sábio. Chegou com a cavalaria dele, com toda a segurança, desceu da sua carruagem, foi até o sábio que estava sentado no meio do templo, no chão, e disse: olhe, mestre, eu queria que o senhor me dissesse uma coisa com a sua sabedoria. Ele olhou para o rei e disse: diga-me, eu queria que o senhor me dissesse como é a vida eterna, como é depois da morte. Diga-me que eu lhe darei toda a riqueza do mundo, metade do meu reino. O sábio olhou para ele e disse lá: e eu sei lá. Ele disse: mas o senhor não é um mestre sábio? Ele disse: posso até ser, mas ainda não sou um mestre morto. Eu não sei de nada depois da morte, porque eu ainda não morri. Outra feita tem a história de um grande sábio que um dia foi procurado por um dos seus discípulos como intermediário para uma conversa que esse discípulo queria que os dois tivessem, o sábio e o professor de teologia dele, que na visão do discípulo era um grande homem, um expert, super inteligente e culto, mas queria colocar os dois juntos para ver o que é que eles conversavam. E aí o professor de teologia, na hora e no dia marcado, esteve lá na casazinha simples do sábio e começou a perguntar coisas da teologia dos últimos dias, e falava da ressurreição,
da vida do céu, dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Falava do purgatório, do céu, da possibilidade do inferno, e saiu tagarelando, falando sobre essas coisas todas, e o sábio só o escutando e olhando para a cara dele. Não falou absolutamente nada, emudeceu. O discípulozinho que tinha intermediado a conversa dos dois estava ali, estupefado, decepcionado com o sábio. Quando o homem saiu, o tal professor, também frustrado, porque não houve resposta, não houve feedback da parte do mestre, o discípulo foi ter com o mestre, mas mestre, o que aconteceu? Eu trouxe meu professor aqui de teologia, ele veio falar com o senhor, conversou tanto, fez tantas perguntas, o senhor não respondeu nada, e o senhor costuma falar sobre tudo, foi de propósito, o que o senhor quis fazer com isso? Ele disse, não foi de propósito, é porque ele falou aqui de coisas, céu, inferno, purgatório, anjos, querubins, serafins, ressurreição dos mortos. Ele só falou de coisas que eu não sei de nada sobre essas coisas. Eu não sei absolutamente nada. Eu não ia levar essa conversa para frente. Se ele tivesse falado do preço do pão que está subindo todo dia, era capaz de a gente conversar. Se ele tivesse falado das dificuldades que as pessoas estão tendo, pelas opressões que estão vivendo, aí nós tínhamos conversa para 3 dias, quem sabe. Mas ele falou de coisas do alto que não estão ainda próximas a mim. Eu seria desonesto se colocasse essa conversa para frente. Essa história diz muito para nós. Falemos das coisas que nos tocam, envolvamos-nos com as coisas do presente, aquilo que de fato Deus colocou diante de nós. Deus colocou diante de nós. O resto é balela, é conversa fiada. E quem se envolver com qualquer coisa que não seja a vida concreta, que vive e que foi dada pelo próprio Deus, com essa ideia falsa de que eu vou me envolver com as coisas espirituais, vou me preocupar com a vida do céu, você vai ter tempo para se envolver com isso. Não se preocupe, vai chegar seu dia, aí você entra no céu e resolva lá. Mas se Deus lhe fez e colocou na terra, é porque Ele quer que você se envolva com as coisas da terra. Tem tanta gente que às vezes diz assim, não, mas eu não posso entrar nas coisas da terra, nas coisas do mundo. O cristão deve rejeitar esse mundo, porque esse mundo é passageiro, a imagem do mundo é passageiro, tem que pensar na vida eterna. Se Deus quisesse que nós rejeitássemos o mundo, nem teria nos colocado no mundo. Ele que podia tudo e pode tudo, já nos teria feito como querubins, serafins, anjos e arcanjos. Não teríamos que passar por esse momento, por essa mediação. Aqui é a chance que a gente tem de fazer com que Deus se torne presente em nós, com todas as vicissitudes, todos os enfrentamentos, todas as dificuldades, todos os desafios, e não são poucos e fáceis, mas é em meio a eles e procurando resolvê-los, e se não houver solução para eles, procuramos estar no meio deles, sem nos deixar afetar mortalmente por eles. Isso é ressurreição, isso é vida nova, isso é dignidade, isso é estar à altura da vida, do jeito que a vida foi feita e espera de nós. Que assim possamos viver, e que a ressurreição não seja apenas uma ideia lá para frente, mas já esteja acontecendo no nosso cotidiano mais prático. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.